Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer a apresentação do sistema chamado E-mail PowerList. Trata-se de um sistema voltado para a gestão de contatos, mais especificamente voltado para a gestão de e-mails. A função principal desse sistema é o enriquecimento de dados. Na tela inicial você vai ter alguns cards com os agrupamentos de função e aqui pela função importar dados, você vai ter várias formas de fazer uma entrada de dados aqui no sistema. Eu vou rapidamente entrar num outro sistema aqui, que também está disponível no nosso catálogo de produtos, tá? É o Cadastro PJ. É um sistema que contém a base de dados atualizada da Receita Federal para todas as empresas do Brasil. Eu vou usar esses dados só para finalidade de tutorial aqui do outro sistema. E aqui a gente tem nos filtros avançados algumas listas já criadas anteriormente. Aqui, por exemplo, no prompt a gente pegou empresas que não sejam MEI, né, abertas em novembro de 2025, da região Sudeste. Enfim, tem alguns critérios aqui. E os dados que foram exportados são esses daqui. Eu poderia colocar várias outras colunas, mas o que vai interessar para a gente, na verdade, são os e-mails. Então aqui eu vou exportar para o formato CSV. Agora eu venho de volta aqui para o sistema e-mail PowerList, nesse painel azul, e abrir um ou mais arquivos. Eu vou então iniciar a importação. Temos aqui a nossa lista de contatos importada. Nesse arquivo que se chama Novas Empresas 4, eu vou simplesmente clicar nela para poder exibir os dados, e aí você começa a ter à sua disposição uma série de funções interessantes que você pode utilizar da forma como for necessária. Por exemplo, para facilitar a visualização do que o sistema faz, eu vou excluir as colunas que não são de e-mail. Então eu posso vir aqui no botão de ações, editar tabela, vou selecionar todos os campos, vou desmarcar apenas os e-mails e aí eu vou excluir os demais campos. Aplico as alterações e aí a minha tabela só tem agora a coluna de e-mails. Vamos então para a função principal do sistema, que é o enriquecedor de dados. Eu vou clicar nele, simplesmente clico aqui no enriquecimento. Esse processo pode demorar um bocado, porque como é que ele funciona? E-mails que são de domínios gratuitos, como Gmail, Hotmail, Outlook, não tem o que fazer, porque não tem como você obter dados a partir desses provedores gratuitos. O sistema vai ter uma utilidade bem maior justamente nos e-mails que forem de domínios próprios. Ele entra em cada um dos sites que são encontrados nos e-mails dos seus contatos, e aí lá nos sites o sistema vai procurar outros dados. Então ele vai procurar telefones, link para Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, telefone, até CNPJ, o sistema vai capturar. E aí ele vai agregar esses dados na sua base de contatos. Fora essa complementação, o sistema também pesquisa outros e-mails que estejam dentro dos sites que são encontrados. Ok, então aqui eu tenho um exemplo de como ficam esses dados depois que a gente faz o processo de enriquecimento. Ele aplica uma série de melhorias nos e-mails. Por exemplo, ele coloca todos os e-mails em letras minúsculas, e aí você vai ter dados que foram obtidos diretamente nos sites de cada um dos e-mails. Você tem aqui o telefone, quando é o número de celular, ele também coloca o link de WhatsApp. Então daqui mesmo da lista, se você quiser, você clica e já abre o contato no WhatsApp para você conversar com o contato. Só que tem muito mais, porque você vê que temos o site da empresa, você tem como entrar no site da empresa, você tem telefones extras que forem encontrados lá no site. Se você tem o telefone, o sistema consegue saber qual é o estado onde está esse contato. Então você já tem o elemento de geolocalização também. Você vai ter links de WhatsApp quando estiverem disponibilizados no site, links para Facebook, para Instagram, para LinkedIn. Você tem o CNPJ, quando esse CNPJ tiver divulgado no site da empresa. E você tem também o título do site, porque isso pode ajudar em situações de filtragem que você precisar fazer. E na hora de exportar, você ainda tem um facilitador extra, que é definir quais são as colunas que você quer exportar. Digamos que para uma determinada necessidade, você quer simplesmente exportar a coluna de e-mail. E aí, fazendo isso, você aplica
o sistema vai exibir somente os e-mails e daqui você seleciona tudo, clique em exportar, escolhe qual é o formato que você quer, pode ser Excel, HTML, o que você quiser. Aqui a gente tem também um outro item muito interessante para fazer uma limpeza e organização dos dados, que é o dashboard. Então aqui, por exemplo, tem uns facilitadores. Aqui, ó, a gente tem o tipo do e-mail, se ele é hospedado ou se é gratuito. Se eu não quiser e-mails do Gmail, Hotmail e outros domínios gratuitos na minha filtragem, olha só como é fácil. Eu posso clicar aqui e peço para excluir. Então, com isso, você consegue fazer alguns tipos de manutenção para deixar os dados do jeito que você quer, de uma forma muito visual e prática. Um outro problema bem grande é para quem lida com manutenção de contatos vindas ali dos dados da Receita Federal. O que acontece? Muitas empresas de contabilidade, empresas de consultoria que fazem o processo de abertura das empresas, acabam colocando como o e-mail oficial da empresa, não sei se de forma autorizada ou como algum tipo de artifício, aí eu não sei. O que eu sei é que isso, ao meu entender, foge do objetivo de existir o e-mail da empresa. Mas o fato é que um certo percentual dos dados das empresas, ao invés de ter o dado da empresa, tem o dado da empresa de contabilidade ou de assessoria que fez o processo de abertura da empresa. E aí, com um sistema como esse, fica muito fácil você identificar essas empresas. Então aqui, ó, rapidamente eu vou selecionar tudo, já excluo esses contatos que tem um monte de e-mails iguais, e aí eu já faço uma limpeza muito interessante. Tá? Voltando aqui para o cadastro, a gente tem também essa função de validação. Ele consegue fazer uma análise em vários critérios, tirar duplicado, sintaxe inválida, heurística incorreta, e além disso você pode definir listas de exclusão e regras. Tá? Então aqui eu vou aplicar essa validação, e aí você vê que tem várias outras regras, eu vou inclusive marcar todas, tá? E quando eu marco todas, tem ainda essa outra opção que é bem interessante, que é definir o número máximo de e-mails por domínio. Ele ignora provedores gratuitos, se você quiser. Imagine que você acabou obtendo alguma listagem e de repente você tem, sei lá, 50 e-mails de um mesmo domínio. Normalmente não é uma boa ideia você fazer uma campanha mandando 50 mensagens para um mesmo domínio. Com essa função você pode limitar esse alcance, deixando só alguns poucos e-mails por domínio, e aí sua campanha vai ser enviada de forma muito mais rápida e com muito mais segurança. Só que aí fica ao seu critério quais filtros você vai querer utilizar. Aqui no caso eu vou aplicar esse filtro e aí em alguns poucos segundos ele termina, dá um relatório aqui do que é que ele conseguiu limpar. Então veja que da minha lista de 11 mil e poucos e-mails, ao final da limpeza restaram cerca de 7 mil e-mails. Eu posso exportar esses dados para analisar quais foram os e-mails removidos da minha lista e poder fazer algum outro tipo de gestão com esses contatos. Se eu não quiser, eu simplesmente volto e agora eu tenho a minha lista toda trabalhada, onde eu fiz um processo de eliminação de e-mails que não me interessam e fiz uma validação também de contatos. Aqui nas ações, você vai ver que tem ainda uma função para você dividir em vários arquivos. Eu posso pegar essa lista de quase 7 mil e-mails e dizer, olha, eu quero fazer uma divisão em arquivos, cada um contendo 1000 e-mails, porque eu vou fazer um trabalho de envio particionado e assim fica mais organizado para eu trabalhar. Então aqui você processa, ele vai perguntar o local onde você quer salvar esses arquivos, você seleciona a pasta, ele faz essa divisão e aí joga os arquivos com a quantidade que você definiu. Aqui na seção Minhas Tabelas, você tem como fazer fusões, juntar várias listas em uma só. Você tem como criar pastas e dentro das pastas organizar certas listas que você quer trabalhar. Qualquer uma dessas listas é só você clicar, você pode selecionar e exportar os dados. Pode organizar a visualização da forma como você quiser, inclusive determinando a ordem que você quer ver
os dados que você tem. Enfim, para qualquer tipo de necessidade de gestão de listas de contatos em geral, principalmente ações relacionadas com e-mail, você vai ter um conjunto bem completo de utilitários para facilitar o seu dia a dia, tendo como expoente, em termos de funções, principalmente aqui o enriquecedor de dados, mas vale destacar também funções muito interessantes como o dashboard analítico, que permite filtragens visuais e muito práticas, e o módulo de validação e exclusão, para dar uma boa limpada na sua lista e deixar suas campanhas muito mais eficientes. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.